pessoal, bem-vindos ao eConnection. Hoje, eu, Kathleen Tesser, sou uma das pessoas aí que compõe a equipe da Irokirashima. É um prazer estar aqui com vocês. E eu trouxe aqui uma equipe de peso para a gente ter uma conversa legal hoje. Estou aqui com o Renato Postal, diretor de comunicação do Ibracon, a Liane Rizzo também, que é do Ibracon. É um prazer, é uma honra ter essa conversa aqui com vocês. Vamos trazer alguns assuntos novos aqui nesse canal, vamos dar uma agitada aqui. Eu vou começar, vou aqui instigar, vou começar aqui perguntando para o Postal. Postal, fala para a gente o que é o Ibracon. Muito bem. Então, Kathleen, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar falando com vocês aqui. Eu acho que nós teríamos um tempo muito mais longo para falar sobre as atividades do Ibracon, mas eu não gostaria de deixar de comunicar as coisas importantes. Se tivesse que sintetizar o que é o Ibracon ele tem como propósito promover o desenvolvimento profissional sustentável da profissão do auditor independente e a prática de auditoria independente. Quando eu digo desenvolvimento profissional sustentável, o que eu quero trazer essa mensagem, né? Eu acho que o Ibracon é uma instituição que representa os auditores independentes do Brasil, mas hoje nós temos os associados, pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas são pessoas que, com o passar do tempo, na prática da profissão, precisa que sejam substituídos pelos mais jovens. Então, nós pensamos que sustentabilidade no contexto de ter sempre jovens participando, atuando nas atividades do Ibracon, como também sustentável do ponto de vista de investimentos em conhecimento, tecnologia, tempo. Tudo isso faz parte de investimentos que as firmas de auditoria fazem nos seus profissionais e que isso é importante para que o negócio seja sustentável. Então, a palavra sustentabilidade é importante na profissão do auditor independente e na prática da auditoria independente. Postal, acho que a gente consegue iniciar o nosso bate-papo aqui com o gancho da pergunta da Kathleen. Como que é composto aí a visão, a missão, os valores do Instituto nessa reestruturação da marca aí que aconteceu em 2021? Você pode contar um pouquinho pra gente? Quando nós falamos da missão, nós temos como 3 aspectos importantes a destacar aqui, que um deles é valorizar a confiança da sociedade ao trabalho dos auditores. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que o trabalho do auditor é um trabalho importante, relevante, e muitos stakeholders têm o trabalho do auditor como importante para suas tomadas de decisão ou para você ter uma visão mais abrangente de como que está o mercado de capitais. Imagine o mercado de capitais onde uma demonstração financeira é apresentada e lá não contém, ao mínimo, a opinião do auditor indicando que aquelas demonstrações financeiras estão completas e corretas ou ela está pendente de alguma informação por conta de algo que tem que ser contemplado constando na ressalva. Então, de fato, valorizar valorizar a confiança da sociedade na auditoria é um ponto relevante. Outro aspecto que nós temos que observar aqui é a questão de defender a relevância da profissão, né? Não tenha dúvidas que nós somos uma profissão importante para a sociedade. Sem um trabalho, como que nós poderíamos pensar numa profissão onde nós temos informações financeiras que não passam por um processo de trust, um processo de asseguração, um trabalho de assurance, né? De comprovação de que aquilo é completo e correto, né? É uma questão de você acrescentar credibilidade à informação, a uma informação financeira histórica, a uma informação que está sendo disponibilizada pela empresa, né? Então é super importante. E também nós temos como propósito a nossa missão promover atividades profissionais para os profissionais de auditoria para garantir que aspectos relacionados à qualidade, aspectos relacionados a tudo aquilo que envolve um profissional que possa exercer a sua profissão na sua plenitude tenha todas as ferramentas e todos os elementos necessários. Mudando ali um pouco para a visão, o que eu posso dizer para vocês, né, que o Ibracon ele participa dentro das atividades da profissão de contabilidade e auditoria como um agente importante, porque nós, como auditores, temos ali 2 principais pilares para serem considerados, a questão da auditoria e da contabilidade. Então, essas 2 linhas precisam estar sempre alinhadas, e a profissão do auditor envolve também outros players importantes, né? Os conselhos regionais de contabilidade, os sindicatos de contabilidade, todos eles ali dependentes e atuantes na profissão. Então, o Ibracon participa ativamente representando os auditores nesses fóruns para justamente garantir que
tem ali sempre uma visão agregadora de aspectos importantes, né? Nós também somos uma profissão reconhecida como de interesse público. O que eu quero dizer com isso, né? Hoje em dia nós temos o nosso trabalho, ele, como eu comentei, ele acrescenta credibilidade à informação financeira. Então, imagine uma demonstração financeira sem um trabalho de auditoria e uma demonstração financeira com um trabalho de auditoria. O quanto isso agrega valor para fins de avaliação sobre investimentos, tomadas de decisão, quaisquer situações onde a companhia, que o stakeholder utiliza aquela informação financeira para qualquer propósito. Então, isso é muito importante, né? Outro aspecto que nós privilegiamos muito é a questão das referências técnicas, né? Eu acho que nós temos as referências técnicas e a educação profissional continuada como dois pilares importantes no processo de evolução dos trabalhos, do conhecimento dos profissionais de auditoria. E nosso papel é de realmente representar os associados de uma forma muito abrangente, garantindo ali tudo que diz respeito à responsabilidade e responsabilização do auditor, né? A responsabilidade sempre deixando claro que as normas de auditoria, né, são aquelas que o auditor utiliza para a condução dos seus trabalhos, e a responsabilização, colocar claramente ali situações onde se o auditor aplica corretamente as normas de auditoria, ele está sendo responsável. Isso é importante, as normas de auditoria são o que guia o auditor na sua profissão. Também eu acho que é importante destacar, além da missão e visão, os valores, que ética, independência, transparência, né, são aspectos importantes, inerentes. Eu vejo a questão praticamente intrínseco, né, o auditor independente, né, as questões de ética faz parte do nosso cotidiano. A gente, como auditores, às vezes nem para pensar, porque na verdade aquilo está intrínseco a nós, né? E tem as questões relacionadas também à continuidade dos nossos propósitos, ou seja, ter sempre uma linha de condução de assuntos levando em consideração a continuidade, né, a excelência e o protagonismo social, que são elementos importantes ali, como vou comentar um pouco mais adiante. E por fim, eu gostaria de falar sobre o propósito, e é muito interessante, né, essa frase que o IBRACON tem para o propósito, para mim, ela é muito significativa. Ele representa o IBRACON, né? Confiança que forma, informa e transforma. Isso é muito interessante, porque você pode colocar confiança que forma, informa e transforma, conhecimento que forma, informa e transforma, ou seja, tudo que diz respeito a aspectos que são agregadores, são características do trabalho do IBRACON. Postal incrível, acho que os ouvintes aqui da IRCO puderam entender um pouquinho mais sobre o que é o IBRACON. Então, gostaria de aproveitar aqui o gancho do nosso bate-papo, se você puder comentar um pouquinho sobre as bandeiras do Instituto que foram lançadas aí na reestruturação da marca, o que elas trazem, qual é o modelo de atuação agora do IBRACON? E queria só colocar um pouco de contexto aqui, então. O IBRACON em 2021 completou 50 anos de vida, e quando nós olhávamos ali o IBRACON com 50 anos, ele tinha 50 anos e aparentava ter 50 anos com base quando nós olhávamos o site, quando nós olhávamos ali aquilo que de fato colocava o IBRACON, apresentava o IBRACON para a sociedade, né? Então foi feito um trabalho importante de ressignificação completa do IBRACON, né? E nós pegamos o que seria ali a missão, visão, valores e propósito e transformamos no que nós temos aqui, que são as bandeiras da auditoria independente. Nós temos 6 bandeiras da auditoria independente, que são bandeiras do IBRACON, como também bandeiras da profissão do auditor independente e bandeira das firmas de auditoria independente. Então, a primeira delas é a relevância da auditoria independente para o mercado de capitais e sociedade. Comentei anteriormente, né? Eu acho que o nosso trabalho, o que o auditor faz, né, a importância que ele tem para a sociedade é muito importante, e o que nós temos que dar voz a isso é sempre estar trazendo de uma forma bastante clara, bastante vocal, o que é de fato a relevância da auditoria para o mercado, para a sociedade. Um outro aspecto importante também é a relação à questão da tecnologia. Bem, imagine hoje tecnologia num ambiente tão complexo como o ambiente das organizações hoje. A tecnologia tem intrínseco a questão de qualidade, tem a questão
de você ser algo que agrega conhecimento, valor ao resultado de um trabalho de auditoria, e a hora que você faz uma auditoria utilizando tecnologia, com certeza você não faz auditoria de elementos, de testes, de determinadas transações, você faz um trabalho muito mais abrangente. A tecnologia te permite você fazer muito mais e muito mais rápido, né? Então, eu acho que tecnologia tem a ver com qualidade, e qualidade tem a ver com auditoria, né? Pessoas como diferencial, são vocês, jovens, são as áreas de especialização que nós temos ali, utilizando pessoas que agora com trabalhos relacionados à sustentabilidade, engenheiros florestais, químicos, atuários, pessoas que atuam com a área de impostos, ou seja, nós precisamos de pessoas com essas qualificações, com especialização e diferenciação, porque são pessoas que no nosso negócio, né, nos negócios relacionados à prestação de serviço de auditoria, são muito relevantes, né? Questão de cultura, diversidade e inclusão, não tenha dúvida que o IBRACON, acho que a sociedade tem um dever moral com diversidade e inclusão, né? Eu acho que nós atuamos o IBRACON fortemente em relação a isso. Eu vou comentar um pouco mais sobre as iniciativas do IBRACON e a visão do IBRACON em relação a isso. A penúltima bandeira tem a ver com a questão de atividade baseada em desenvolvimento profissional contínuo. Isso é super importante, né? Faz parte da nossa profissão, o contínuo conhecimento, trazer, estar atualizado, ter certeza que você está qualificado para prestar o serviço. Isso é muito relevante. O IBRACON tem uma série de iniciativas, de treinamentos, de cursos, eu vou entrar em detalhes, em webcasts, podcasts e muito mais sobre isso, né? E por fim, atividade, o IBRACON como agente de mudanças. Esse aí é o exemplo mais emblemático, mais claro que nós temos hoje em dia, é o que vou falar um pouco mais adiante, que seria o ESG Double Week. Ou seja, o IBRACON organizou um evento de 9 dias, onde nós tivemos todos os envolvidos, desde os reguladores, os preparadores, aqueles que escrevem as normas e o auditor, ali reunidos, conversando, transmitindo conhecimento, ou seja, foi super rico, uma iniciativa do IBRACON ali sendo realmente agente de mudança importante no momento em que o assunto se encontra, né? Então, você vê que as bandeiras refletem ali o que seria os elementos estratégicos do IBRACON em relação àquilo que nós organizamos, a forma com que nós atuamos. Isso é importante porque nós desejamos que, quando nós temos os nossos pilares estratégicos, quaisquer iniciativas que nós fazemos no IBRACON sempre levem em consideração uma das bandeiras ou mais de uma das considerações das bandeiras, porque são ali nas bandeiras que nós temos os elementos principais. Queria então agora falar um pouco sobre comitês estratégicos. São 3 comitês estratégicos e gostaria de dar também voz a um quarto, que é o comitê relacionados aos grupos de trabalho. Então, um deles é o IBRACON Jovem. Está aí a Kathleen para contar um pouco mais sobre isso. Vocês podem ver aí que as iniciativas relacionadas ao IBRACON Jovem, tem muitas iniciativas. Aqui nós temos quantidade de reuniões, palestras que foram dadas, participações em webinars, etc. Então tem muitas atividades, muito legal. O IBRACON Jovem é uma referência para nós, ele veio junto com a nossa ressignificação, quando nós estávamos lá nos nossos 50 e poucos anos de vida ali, entendendo que nós precisamos do IBRACON Jovem com o IBRACON para a gente dar o próximo passo, né? Super importante, é uma questão de sustentabilidade profissional, e nós vemos ali claramente que são os verdadeiros embaixadores que inspiram os nossos jovens ali a transformar as suas carreiras e seguir a carreira de auditoria e ver que é uma auditoria, que é uma carreira que proporciona ali oportunidades, crescimento profissional, mobilidade social, ou seja, é uma carreira muito, muito interessante. Kathleen vai falar depois mais detalhadamente sobre as iniciativas do IBRACON Jovem. Um outro comitê importante é o Comitê de Diversidade e Inclusão. Esse é um comitê, como eu comentei, né, que está dentro do que o IBRACON entende como sendo
parte da sua responsabilidade em promover o debate, o desenvolvimento e ações em torno de agendas relacionadas à diversidade e inclusão social. Eu acho que isso é algo que está muito claro no IBRACON, né? Nós sabemos que as pessoas precisam, nós temos pessoas diversas e nós precisamos que todos eles tenham a oportunidade igual para que realmente possam desenvolver as suas potencialidades. Pessoas diversas com tecnologia é o que entrega serviços e produtos diferenciados, é isso muito importante. E depois eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de ler, vocês vão ver depois no link que será anexo aí à nossa apresentação aí, o Manifesto do IBRACON pela Inclusão e Diversidade. Muito interessante e um conteúdo muito rico e abrangente. Comitê de Tecnologia também é uma outra área importante, né? Jovens, diversidade, inclusão, tecnologia são áreas super importantes. Temos que focar, temos que utilizar o potencial máximo da tecnologia para prestar serviços, né? Tecnologia é qualidade, qualidade é entrega de qualidade para os nossos trabalhos, nossos clientes, né? Então eu acho que é importante que a gente consiga utilizar a tecnologia na sua plenitude, e o grupo de trabalho permite que firmas de auditoria tenham ali a oportunidade de se reunir neste comitê para fazer discussões que atendam não só um grupo específico de pessoas, mas atendo todos as firmas de auditoria associadas que precisam e desejam ter acesso a uma tecnologia mais avançada, né? E é muito interessante, né, em cima da questão da tecnologia, nós temos o Hackathon, que eu vou comentar depois também, que é uma iniciativa das universidades, onde grupos de trabalho se unem junto com um expert de uma firma de auditoria para fazer um desenvolvimento de alguma ação de tecnologia, de eficiência, para trabalhos de auditoria, né? E esse Hackathon, eu vou comentar um pouco mais à frente como ele funciona, né? Ele ajuda essas equipes a preparar um case, para esse case ser apresentado. Eu vou contar um pouco mais adiante para vocês como que é isso. Grupos de trabalho. Nós temos grupos de trabalho importante porque nós precisamos, IBRACON, junto com temas técnicos são importantes, e aí nós temos a Comissão Nacional de Normas Técnicas, que é um grupo que reúne sócios de firma de auditoria para fazer uma discussão, não de aspectos técnicos, mas discutir aplicação técnica de aspectos de transações complexas, né? Então esse é o propósito. O propósito ali é ter certeza que existe um entendimento, uma discussão abrangente e uma conclusão alinhada entre todos ali sobre determinados assuntos. Essas discussões depois, eu vou falar um pouco sobre o portal do IBRACON, é lá que você encontra os resultados disso. E aí tem o Comitê de Normas de Auditoria, o Comitê de Normas de Contabilidade, ambos importantes, está dentro daquela questão de nós fazermos parte, né, sermos agentes de mudança junto com os demais no que diz respeito à discussão de normas de contabilidade e auditoria. E também acho importante dar destaque que o IBRACON tem 18 grupos de trabalho, né? São grupos de trabalho dos mais diversos, sempre ali levando em consideração aspectos de melhor entendimento, aspectos relacionados a um eixo específico de indústria que é discutido naqueles fóruns, que tem como supervisão aí a questão da Comissão Nacional de Normas Técnicas, que faz toda essa parte de alinhamento entre todos ali. Queria dar destaque para alguns grupos, alguns GTs, né, grupos de trabalho importantes, né, de pequenas e médias firmas de auditoria, muito atuante e importante, porque ali reúne discussões das dores, das soluções, das oportunidades que médias e pequenas firmas de auditoria podem ter, trabalhando unidas com um propósito. Grupos de trabalhos de novos serviços de auditoria também é um grupo de trabalho bastante interessante, porque além dos trabalhos de auditoria, asseguração, quais outros trabalhos podem ser executados pelo auditor? Então, este grupo de trabalho trabalha com essa iniciativa. Sustentabilidade ESG, outro também super importante, e ética, compliance e independência, que também é parte do nosso contexto da nossa profissão. Vou agora falar um pouco sobre os eventos que o IBRACON tem, os mais importantes que acontecem durante o ano. São dois. O primeiro deles, super conhecido, né? No ano de 2024, foi a 14ª edição, Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria. Então é um evento híbrido, né?
E agora, 15ª, em 2025, nós vamos completar 15 anos de edição, bodas de cristal para o nosso evento aí. E já posso fazer, inclusive, o chamamento, né? Nós já temos datas e local reservado, dias 10 e 11 de junho de 2025. Coloquem suas agendas aí, conto com a presença de todos. O evento é um evento de 1 dia e meio, e é um evento que fala sobre assuntos que envolvem aspectos técnicos e comportamentais. E são assuntos que eles estão organizados propositalmente dessa forma. Então, nós falamos inicialmente sobre perspectivas econômicas, e aí as perspectivas econômicas junto com a agenda regulatória permite, num terceiro painel, falar sobre o presente e o futuro da auditoria, ou seja, super interessante as visões que são trazidas ali. O aspecto de sustentabilidade, né, os desafios relacionados sobre como desenvolver, e aí eu vou entrar um pouco no segundo evento importante do Bracon sobre isso. Depois tem um tópico que fala sobre a parte de normas internacionais de relatório financeiro. Normalmente, quem participa desse evento é o Tadeu Sendon Ferreira. O Tadeu, ele é membro do IASB, né, é um brasileiro, e ele comparece todo ano na nossa conferência. Depois também falamos sobre inteligência artificial na auditoria independente, super legal, super interessante, tem a ver como estavam ali presentes uma participação de membros de firma de auditoria de médio e grande porte. O médio porte também teve muita voz, trouxe sua visão sobre as dificuldades, os desafios e em que níveis que se encontram. Então, eu acho que foi muito interessante ali o balanço entre os dois, né? Entre as firmas de auditoria de maior porte e a firma de médio porte de auditoria. Então, o nosso último painel foi o painel de saúde mental, com a participação do Dr. Drauzio Varela, e também participou a nossa embaixadora do Bracon, a Stephanie Isidoro. Foi muito legal, ela trouxe uma super contribuição, ela apresentou, né, o guia de auditoria, né, o lançamento do guia de auditoria, aproveitou a oportunidade, foi muito interessante ali, porque nós tínhamos uma questão geracional muito legal, e a energia que ela estava apresentando foi algo que contagiou a todos, foi muito legal. E depois nós temos... Desculpa, a Stephanie foi incrível mesmo na conferência, eu acho que representou super bem aqui o nosso grupo de embaixadores, né, e eu acho importante mesmo você trazer esse tema que foi discutido, né, de saúde mental. Eu acho que principalmente pós-pandemia, é um tema hoje que a agenda das organizações tem discutido bastante, né, trazer esse bem-estar, essa saúde mental para os colaboradores, né, e o guia da profissão foi um trabalho aí que há muitas mãos, né, os embaixadores, o Comitê Gestor do Ibracon Jovem, depois a Cat pode trabalhar e aí detalhar um pouquinho mais, mas ele traz um pouco desse panorama para esses jovens, que eu acho que também é o nosso público aqui, o nosso ouvinte, e entender um pouco sobre esse cenário da auditoria que traz aí imensas oportunidades. Então, que bom que você trouxe aqui, só dando uma pitada aqui também de um pouquinho do que foi essa gravação, essa participação da Stephanie nesse painel. Foi muito, muito especial mesmo. Eu queria falar sobre o Hackathon também, como comentei, né, 1 dia e meio de evento, mas no final o evento, né, a conferência do Ibracon são 2 dias, né, e o segundo dia à tarde é o evento onde nós fazemos a avaliação, né, dos trabalhos, e depois nós temos representantes ali, né, juízes para fazer uma avaliação e depois premiar a melhor solução, né? Lembrando que como que funciona o Hackathon, né? As universidades têm o apoio de um membro do GT de tecnologia que vai lá, faz o coach, orienta, né? A universidade elabora qual que é o protótipo que vai ser preparado ali, né? O que eles pretendem desenvolver, e aí este mentor vai lá e faz toda a parte de mentoria para justamente apoiá-los no desenvolvimento dessa solução. E aí, então, essa solução é apresentada para juízes que fazem uma avaliação de cada um deles, depois o melhor é premiado, né? Tem uma premiação financeiramente interessante, né? Foi muito legal. Sim,
E a gente dá espaço para esses alunos também, né, Postal, assim, Sim. Primeiro entenderem o que é a auditoria, entenderem o processo de auditoria, e dar um espaço, um lugar de fala para que esses jovens que já gostam muito de tecnologia, eles pensem em soluções aplicáveis para a auditoria, né? Então foi realmente um momento de construção coletiva, foi muito importante esse processo de mentoria, né? Na primeira edição nós não tivemos, na segunda foi implementada a mentoria com os grupos e foi um sucesso, além da aproximação aí com o nosso comitê. As universidades também puderam entender um pouco mais sobre o que era a profissão e a gente ampliou aproximou esse universo acadêmico para dentro, que é uma das nossas missões aqui também dentro, aí especificamente do IBRACON Jovem, mas do IBRACON também, né? A gente traz essa comunidade acadêmica para contribuir muito com a nossa profissão, né? E alinhado com o que você está trazendo aí do Hackathon, a gente sabe, né, que teve uma reformulação agora da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis que traz a competência tecnológica, né, como uma habilidade fundamental aí para quem está ingressando no curso de Ciências Contábeis. Então, acho que o Hackathon vem ao encontro também desse desenvolvimento, né, de competências tecnológicas desses jovens, né, porque se na universidade eles não têm essa possibilidade, né, quando eles chegam no mercado de trabalho, ingressam aí em firmas de auditoria, existe um gargalo, né, onde essa competência precisa ser desenvolvida e muitas vezes é uma habilidade das firmas de auditoria desenvolverem esses talentos e só que exige aí um tempo, né, uma curva de aprendizado dessas habilidades novas. Então, a gente também entra aqui como IBRACON preconizando, trabalhando essa agenda aí, né, de habilidades novas para esses profissionais e os jovens, para que a profissão se torne cada vez mais atrativa e mais eficiente aí no que tange até a volume de dados, volume de informações. Então, também só trazendo esse complemento aqui, que o Hackathon é uma iniciativa realmente muito interessante aqui, elaborada pelo Instituto. Ótimo complemento. Legal. Então, falando agora sobre o segundo evento importante do IBRACON, né, nós tivemos entre 26 de agosto e 5 de setembro, ou seja, bastante recente, né, o IBRACON SG, e esse ano, como sendo a segunda edição, a gente chamou de Double Week, porque ele foram 9 dias, né, sendo que cada dia tinha 2 horas de apresentação em 9 dias diferentes na semana, né, então foi uma semana mais 4 dias. E foi um evento 100% virtual. E também vou deixar aqui o link no site onde você pode assistir a cada uma dos painéis, né? São 9 painéis, o ibracon.com.br/ESGWeek é onde você vai conseguir ter acesso aos conteúdos, tem lá todas as apresentações gravadas para vocês assistirem. 34 panelistas, olha só a quantidade e conteúdo que foi transmitido nesses 9 dias, né? Lembrando que o SG, né, o relatório de sustentabilidade, que foi o objeto de toda a discussão, né, ou seja, como preparar, como elaborar, né, colocar todos os envolvidos ali para fazer uma discussão, ele deriva de uma resolução da CVM, que é a 193, né, que fala justamente sobre que a partir de janeiro de 2026 as empresas são obrigadas a preparar relatório de sustentabilidade de acordo com um padrão ISSB, e também determinou, né, como facultativo entre 24 e 25 as empresas, as companhias abertas terem ali a oportunidade de preparar o seu relatório de sustentabilidade, levando em consideração um nível de segurança, um nível de assurance limitado de auditoria sobre os trabalhos. O que eu quero dizer com isso, né, quando se prepara um relatório, a CVM determina também que esse relatório seja objeto de um trabalho de auditoria. Num primeiro período, entre 24 e 25, um nível de segurança de assurance limitado, né? Ele não é tão severo como o de uma asseguração razoável, né? E a partir de 2026, aí sim, começa a ter um relatório de sustentabilidade com um nível de asseguração razoável do trabalho do auditor. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do evento, né? Reguladores presentes: CVM, Conselho Federal, Banco Central, CBPS. Lembrando que o CBPS é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Academia, tivemos ali também a presença de uma doutora em Ciências Contábeis que conduziu uma pesquisa para fazer uma avaliação sobre
qual que é o nível de maturidade de informações de sustentabilidade que as firmas que estão no IBRX 100 está hoje, né? Então ela fez uma apresentação, super recomendo vocês darem uma lida, ouvir, né? No caso, a apresentação da Marta, a doutora Marta, que faz uma apresentação sobre esse assunto aí e com as conclusões muito interessantes. Tiveram, naturalmente, ali, quando eu entrava nos temas mais qualificados, né? Os membros do GT participando dos assuntos. Como você pode ver aqui, então, a gente tinha de regulador, preparador, o standard setter, que é aquele que escreve a norma, e o auditor presentes num único evento, ou seja, todos aqueles que estão presentes no processo de começo, meio e fim relacionado aos aspectos relacionados ali à preparação de informações para ter um relatório de estabilidade sujeito a uma auditoria estavam presentes. Então, além do regulador, academia, membros do grupo de trabalho, de GT de sustentabilidade, preparadores estavam ali também presentes, dando seus depoimentos, a Renner e Itaú, sendo que a Renner é uma das companhias que já informou que irá trabalhar, que irá apresentar o seu relatório de sustentabilidade em 2024. Também estavam ali presentes órgãos do Ministério da Fazenda, um consultor do Senado Federal e advogados da Matos Filho, para justamente falar sobre aspectos de políticas públicas e leis associados a isso. Mercado de capitais, tinha a Ambima, a PIMEC, a MEC presentes. Também estavam presentes também aqueles que são responsáveis por preparar a norma. Estavam presentes do ISSB a Verity Scheger, que é um dos membros do ISSB, e o Tadeu Sendon, ali conversando com ela, porque o Tadeu é IASB e a Verity é ISSB, já comentando um pouco como que vai ser, como que será a integração entre informações financeiras e informações de sustentabilidade no futuro. No futuro próximo, essas duas informações estarão próximas uma das outras, né? Então você vê que realmente teve diversos painelistas trocando ali experiências. E, por último, os auditores falando um pouco sobre os trabalhos de seguração razoável e limitada, como conduzir esses trabalhos, ou seja, nós vimos ali a riqueza de profissionais que se envolveram no decorrer desses 9 dias ali em temas absolutamente importantes para a nossa profissão e de ótimo conteúdo. E para não me alongar mais, eu vou falar um pouco dos principais meios de comunicação. Vou te atrapalhar só um pouquinho, que eu acho interessante a gente falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que esses vídeos eles estão disponíveis lá no site do Ibracon, né? Então, todo mundo consegue acessar lá os painéis, né? O evento foi separado em painéis, então muito interessante, a gente consegue acessar lá. É totalmente referente a IFRS 1 e 2 agora, que é um assunto quente no mercado. Acho interessante a gente aí da área contábil começar a se familiarizar, porque vai vir, né? Já está aí, vai vir, então a gente tem que se preparar. Nada melhor do que ter conteúdo. Acho que o Ibracon ele vem fortemente nesse caminho aí de trazer conteúdo, trazer o que está quente no mercado, né? Dizendo em palavras aí mais claras. Sim. Então, acessível, a gente vai deixar aí os links, né? O pessoal aí da comunicação vai deixar os links, mas eu acho interessante o pessoal acessar, assim, que é um assunto aí que vai vir e agora tá bem rico no mercado e vai ser cobrado agora das companhias. Sim. E Cat, aproveitando também o momento aqui do nosso bate-papo, o Postal trouxe um pouquinho dessa composição e ele só reforça um pouco, né? O Ibracon, não sei se todos sabem, que é a entidade responsável pela tradução das normas aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala aqui do papel do Ibracon, né, em criar um ambiente favorável para os negócios, aqui a gente traz um exemplo prático do que o Ibracon faz, né? Porque se a gente está discutindo uma norma, né, que é global, que está ali já sendo trabalhada em outros países, traz para o Brasil, traduzimos, e de uma forma muito tempestiva, a gente traz um evento nesse porte, né, com uma carga horária e no formato gratuito. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas acessando diariamente esse treinamento aí, né, esse SG Week que nós promovemos. Ele demonstra muito claramente o que o Ibracon faz pela profissão, né? E claro, não só num formato informativo aqui, que a gente está trazendo como o SG Week, mas também preparando os auditores para trabalhar ali
na asseguração dessas informações futuras, né? Quando a norma ela passar a vigorar, não mais como opcional aí para as empresas, os auditores eles têm essa missão de assegurar essas informações, trazer essa transparência, trazer essa asseguração dessas informações de sustentabilidade. Hoje a gente ouve muito, né, Postal, o greenwashing aí, né? O Sim. que são os fakes, as informações não tão verídicas, né? Porque a gente sabe que não só os jovens, mas a sociedade como um todo tem valorizado as ações de sustentabilidade como um fator competitivo nas organizações e as empresas usam ali, né, quase um marketing para falar que tem isso e o auditor ele vem para trazer essa transparência, essa segurança de que o que está ali é real e é um papel muito importante que os nossos profissionais aqui, né, vocês auditores, vão atuar daqui em diante, né, trazendo essa transparência, essa validação do que o que está sendo publicado é verídico, né? E os contadores ali, né, trabalhando também com a elaboração desses relatórios. São desafios, né? Como a gente vai trazer essas informações compatíveis com as demonstrações financeiras, né? Então, o Postal trouxe muito bem esse evento, ele reflete muito como o IBRACON atua aqui estrategicamente em prol da profissão e não somente da profissão de auditoria, mas do mercado, né, do ambiente de negócios, tá bom? Só para complementar um pouco aqui o nosso bate-papo também. Muito obrigado, Eliane. Eu vou ser rápido agora, só queria dar uma última mensagem sobre os principais meios de comunicação que o IBRACON tem com seus associados, para vocês também considerarem, e vou falar depois, mais adiante ali, sobre a oportunidade, o que agrega de conhecimento e valor para vocês se associarem ao IBRACON, né? Mas nós temos o e-book, que traz ali os principais conceitos, os fundamentos para quem está ingressando na profissão de auditoria, o infográfico do IBRACON, que fala sobre os processos de auditoria independente, falamos sobre o guia da profissão do auditor, que a Stephanie apresentou na 14ª conferência. Tem um tema muito legal que chama-se Mind the Gap. Mind the Gap, né, para quem sabe, preste atenção no gap, né, atente ao gap, que as plataformas de metrô em Londres, elas são curvas, né, e aí então fica o gap entre o trem e a plataforma, então preste atenção nesse gap. E aqui a gente brincando com a expressão, né, para trazer o gap que existe ali de expectativas entre a profissão do auditor, sobre aspectos relacionados ao conhecimento do papel da profissão do auditor independente, as regulamentações, né, as responsabilidades do auditor, as responsabilizações. Então o Mind Gap é muito interessante. O IBRAZAP, acredito que muitos de vocês têm ali recebido informações em tempo real de eventos do IBRACON, ações importantes do IBRACON, é um conteúdo bastante rico. O portal do IBRACON, né, eu acho que super recomendo vocês acessarem www.ibracon.com.br, é um conteúdo técnico super importante e considerem se associar, porque para vocês terem acesso a um conteúdo mais amplo, vocês teriam isso a partir da associação. Os webinars, né, eu acho que a Kathleen vai comentar um pouco também, né, sobre esse conteúdo técnico virtual, onde o IBRACON Jovem faz parte das suas comunicações, assim como o IBRACast, né, um outro veículo de comunicação que o IBRACON Jovem utiliza. Coisas rápidas, 15 minutos, comunica suas mensagens, né, o Momento IBRACON no YouTube também, onde nós estamos ali também, mensagens curtas e rápidas de atualização do que tem acontecido. E por último, não menos importante, eu queria comentar com vocês sobre um livro que o IBRACON emitiu, que chama-se Auditoria Independente, Missão e Responsabilidades, Estudos e Pareceres. São vários pareceres de juristas renomados que pedimos autorização para que os juristas nos dessem ali a oportunidade de criar um documento, né, que hoje, quando nós olhamos ali sobre aspectos relacionados à auditoria, nós temos pouca literatura sobre responsabilidade, responsabilização, sobre a questão da profissão do auditor independente. Então, nós fizemos este compilado de pareceres muito interessante. Eu vou dar um depoimento aqui muito interessante, que o João Pedro Nascimento, presidente da CVM, nós tivemos uma reunião para convidá-lo para participar do lançamento do livro, né? E foi ali a oportunidade que nós demos para ele ler o livro. Ele abriu o livro, você percebe claramente quando a pessoa estudiosa, que ele recebe um livro e não consegue resistir para dar aquela folhada e ver
alguma coisa. E daí ele falou assim, pô, como que vocês conseguiram o apoio do professor Cantidiano? Eu falei, conversamos com a família, eles autorizaram a fazer ali a publicação do parecer no livro. Pô, que legal, tá? Cara, adorei o livro, eu vou ler com carinho. Isso foi 15 dias antes. 15 dias depois teve o lançamento do livro, né? E aí ele esteve presente e ele deu um depoimento tipo que o livro, que ele tinha acabado de consultar o livro e utilizar um dos pareceres numa resposta a uma defesa, né, a um produto que a CVM estava escrevendo ali, ou seja, justamente fazendo referência e citando o livro. Só aí foi assim, fantástico. Ganhamos o dia só com essa frase aí. Só o presidente, né? Só o presidente da CVM falando sobre um material que, para nós, a importância dele era justamente essa: ter uma referência neutra que fosse possível ser utilizado para que as pessoas pudessem ter fonte de referência para que isso seja consultado, para que seja utilizado. E não é o Ibracon, não é a A ou B que está falando, não. Na verdade, são pessoas que não têm nada a ver com o Ibracon, mas são pessoas que são profissionais qualificados, competentes, que tratam do assunto. Então, baixem, né? Tá disponível no Kindle, pessoal, a versão online, tá? A gente tem aqui no Ibracon, tá na lojinha do Ibracon também, a gente deixa o link para vocês, mas, assim, vale muito a pena a leitura, como o Postal reforçou aqui. É um material de referência que o Ibracon conseguiu elaborar aqui com a ajuda de muitos stakeholders, muitas pessoas aí importantes. Você mencionou aqui, Postal, um marco muito importante, né? O Ibracon, ele foi aí fundado em 1971, então a gente traz uma história muito grande aí de uma evolução do Instituto nesses mais de 50 anos, né, de atuação. E a alteração, né, um reestudo da marca, o relançamento da marca, ela traz esse novo momento, que chama, inclusive, aqui o Comitê Ibracon Jovem, o Comitê de Diversidade, as bandeiras, ele marca um novo formato de atuar com o nosso público, né? Tanto com os contadores quanto com os auditores. Então eu vou aproveitar aqui, né, que o Postal já mencionou, essa reestruturação nossa atuação agora passa a ampliar os canais de comunicação do Instituto, né? A gente passa a atuar a pedido muito dos jovens. A Kathleen está aqui para, né, para me reforçar. O Instagram, nós temos o Instagram agora do Instituto, atuamos muito fortemente também no LinkedIn, estamos no YouTube, né? Temos canais de podcast, estamos no Trânsito, lá temos muito conteúdo muito relevante de forma gratuita, né, Kathleen, disponível ali para todos vocês. Então a gente convida vocês a interagirem com o Instituto, a conhecerem as nossas iniciativas. Nós estamos sempre à disposição de todos vocês, do mercado, para favorecer esse ambiente de negócios. Kathleen, agora aproveitando que a gente está nesse momento aqui da reestruturação que o Postal trouxe muito bem, nesse contexto que é pouco mesmo, né, Postal, esse pouco tempo que nós temos aqui para falar de tantas coisas que o Instituto faz, eu queria trazer um pouquinho aqui para o nosso bate-papo. Se você puder falar um pouquinho o que é o Ibracon Jovem, como que vocês atuam, queria ter essa oportunidade aqui de ampliar um pouquinho aí para os nossos ouvintes o que é essa iniciativa do Instituto, por favor. Falar sobre o que nós pretendemos fazer, né, que é realmente trazer inovação para a nossa profissão, trazer pessoas para a nossa profissão. Como nós fazemos tudo isso, né? Como que a gente traz isso, né? Então, assim, começamos, todo o começo foi com o Instagram, acho que foi o principal, né? Foi o início de tudo. E depois a gente começou com os podcasts, né? A gente vai deixar todos os links para vocês conseguirem acessar, mas temos vários podcasts. E, gente, não são podcasts técnicos, não se assustem, a gente nem entra nesse mérito. Esse mérito é do outro grupo de trabalho. Nosso grupo de trabalho não trata de assuntos técnicos. Nosso grupo de trabalho trata de outros assuntos, né? Então, a gente traz o que o mercado está trazendo pra gente. Então, saúde mental, né? Saúde no trabalho, a gente traz questões de tecnologia, a gente traz assuntos que estão aí no mercado e a gente traz para os nossos podcasts. Eu acho que é super interessante, a gente traz pessoas incríveis aí, totalmente ícones dentro de cada tema. Além dos nossos podcasts, a gente faz palestras nas instituições de ensino. Então, a gente visita a faculdade, a gente visita escola, né? A gente acaba fazendo alguns webinars. Inclusive, vamos deixar aqui também uma pitadinha aqui de curiosidade, que a gente tá montando aí um evento incrível aí de início de busy, né? Início de
de começo de auditorias. Então, acessem aí os links também que a gente vai deixar para vocês conseguirem ver o evento. Vai ser incrível, a gente vai falar como você se prepara para entrar numa época aí de alta temporada de trabalhos, né? Então, interessantíssimo. A gente faz também vários webinars, não somente sobre esses assuntos, mas o Ibracon ele divulga vários dentro também do Ibracon Jovem. A gente acaba participando de alguns painéis, né? Nós temos parcerias com os CRCs, então os CRCs regionais aqui a gente acaba fazendo eventos em conjunto. Então, assim, são muitos eventos, né? A gente tenta alcançar as pessoas de todas as formas, né? A gente tenta chegar nas pessoas de alguma forma. Com certeza, né? A gente trouxe aqui um pouquinho do panorama, mais metaverso, diversidade, código de ética, né? A gente fala de tudo um pouco, Sim. porque é o que permeia a nossa profissão e o mercado, né, gente? Quem estiver acompanhando o Ibracast Jovem não vai estar só antenado aí à auditoria independente, porque, no fundo, a gente está falando de tendências e assuntos importantes para o mercado. Cat, então, aproveitando aqui um pouquinho, você quer deixar um depoimento? Como que é aí? Como que está sendo a sua experiência? O que te toca mais aqui em compor esse comitê aí, o Ibracon Jovem? Eu vou falar das experiências como um todo aqui, inclusive fazendo parte do grupo, porque o grupo IRCO e grupo Ibracon, acho que eu acabei sendo privilegiada no final das contas, porque a gente é meio que convidado, né, no Ibracon, algum sócio nos indica para fazer parte do grupo, então é um privilégio representar a IRCO Hiroshima aqui, o grupo IRCO como um todo, né, representar essa empresa que eu tenho, assim, a honra de trabalhar com pessoas incríveis lá dentro, então a gente percebe que a gente se desenvolve dentro da empresa. O Ibracon, a gente se desenvolve de uma outra forma, né? Então, não só parte técnica, mas a gente acaba desenvolvendo parte de comunicação, parte de equipe, parte de... Caramba, hoje eu dou palestra, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse dar uma palestra na minha vida. Hoje eu falo com pessoas, estudantes, né? A gente percebe que a gente faz coisas que a gente nunca imaginou fazer. A gente grava vídeo, a gente grava chamadas no Instagram. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma coisa dessa. A gente entrevista o presidente do Conselho Federal, entrevista a Juliana Rosa. A gente entrevista o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, a gente entrevista a vice-presidente. A gente nunca imagina que vai fazer uma coisa dessas. Então, assim, a gente alcança pessoas que a gente nunca imaginou que a gente fosse alcançar. E trazendo uma perspectiva diferente, né? A gente lembrar que nós somos seres humanos, né? Lógico, a nossa profissão, não só a auditoria, mas a contabilidade, às vezes ela é um pouco formal demais, né? E a gente esquece que são pessoas, né? Então, acho que trazer um pouco essa parte humana aqui dentro da nossa área também. Eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso, ver uma crescente, ver que a gente está conseguindo alcançar pessoas, ver que a gente consegue desenvolver um trabalho incrível dentro do Ibracon. E eu dentro da IRCO também, né, porque a gente acaba se desenvolvendo ali também em outras áreas, trazer esse projeto, unir essas frentes aqui para que a gente se fortaleça. Para mim é um privilégio, é uma honra. Eu nem tenho muitas palavras, porque eu fico muito feliz de falar sobre tudo isso e agradecer. Nós que agradecemos a IRCO por disponibilizar esse talento em pessoa, né, que é a Kathleen, e pelo trabalho incrível, né, que você aí junto com os demais tem desempenhado em prol da profissão. É muito bacana ver esse entendimento, né, do coletivo, da profissão, do mercado, né, deixar às vezes cair o CNPJ e vir ali o indivíduo, né, acima de tudo. Então é muito bonito ver a trajetória que você tem construído lá com a gente. Eu agradeço aqui em nome do Ibracon, tá, todo esse trabalho, é um trabalho muito genuíno e que tenho certeza que já com 3 anos aqui do Comitê Jovem, a gente já consegue perceber o impacto aí na nossa profissão. Então, parabéns, Cat. Eu que agradeço, nós que agradecemos o privilégio de ter você aqui com a gente. Muito bem, queria, Aliane e Kathleen, agradecer a oportunidade do Ibracon estar aqui falando com a IRCO, falando com vocês, apresentando e comentando, tentando trazer para vocês aí num período tão curto de tempo, muito conteúdo em relação às atividades do Ibracon. Dizer que o Ibracon é a casa de vocês precisam considerar o Ibracon como o local onde vocês vão se atualizar, onde vocês vão sempre estar próximos e que vocês possam ali ter o Ibracon como uma referência, né? E gostaria de fazer um chamamento aqui para que vocês considerem a associação Ibracon, né? O que é importante se associar ao Ibracon? O Ibracon é uma entidade sem finalidade de lucro, né? Nós não visamos lucro e nós, para que a gente possa fazer
essas várias iniciativas e estar presente, representando a profissão nos locais certos, no momento certo, sempre fazendo com que os valores e os princípios da profissão estejam ali presentes, né? O Ibracon usa dos recursos financeiros que tem para fazer todos os eventos. Então, quando você se associa ao Ibracon, você está também ajudando o Ibracon ali a representar melhor a sua profissão, a desenvolver as atividades de auditoria. Então, se associar ao Ibracon, além de você ter treinamentos, conteúdo e ações para fortalecer a profissão e voltar para o nosso pressuposto inicial que eu comentei, que é justamente nós desenvolvemos a profissão do auditor e da auditoria independente. Esse é o nosso propósito. Queria mais uma vez agradecer muito a você, Kathleen, pela interação. Adorei as suas palavras. Eu te ouço, eu fico mais entusiasmado ainda em ver que a profissão está em boas mãos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês.